A sua infância, estudo, essas coisas? Não, a minha infância foi da seguinte maneira. Eu fiquei ali, morei muito tempo ali no Largo da Segunda-feira e depois a minha mãe, ela achava que eu era muito levada e vivia em casa só porque meus primos estavam vendo. Eu era a única menina no meio deles, para onde eles queriam me levar eu ia. E ela não tinha em casa poder ali botar aquela regra dela, não vai aqui, não vai ali. Me internaram na Escola Orsino da Fonseca. Que idade a senhora tinha quando foi internada? Eu tinha 9 anos. E ficou quanto tempo no internato? Eu fiquei lá durante 8 anos internada. Porque logo depois, em seguida, minha mãe morreu. E como é que eu ia ficar? E, por exemplo, se eu estivesse aqui fora, talvez eu não tivesse essa vontade de ser alguma coisa na vida, e alegando a vida conforme ela é. E lá não, lá eu vi que eu tinha necessidade de ser alguém na vida. Outra coisa, não tinha mãe nem pai. Nada de música, nada disso. Não, já passava assim, porque eu sempre me lembrava do meu ambiente em casa, eu gostava de cantar e na escola eu cantava muito, tanto nos cantos orfeônicos como fora dos cantos orfeônicos. Não podia se cantar samba, mas cantava fox, cantava uma porção de coisas, valsas. Então eu cantava, porque eu sempre gostei de cantar. Viu? Aquilo ali era o lenitivo para minha dor, que eu dizia, né? Porque eu não tinha mãe, não tinha pai, era uma pequena órfã. Então eu encontrava na música o meu lenitivo. Quando eu saí do internato da escola, eu fui para casa de um tio, justamente esse meu tio Chorão, chamava-se Dionísio Bento da Silva, tocava muito. E meu tio fazia aquelas tardes, né? Minha tia dava, então, aqueles recitais de choros, onde só se podia cantar choro, só se podia ouvir choro. Então iam aqueles músicos para lá, tocavam choros, e eu com meus primos, todos nós apreciávamos aquilo. Meu tio então me chamava sempre e botou um cavaquinho na minha mão, que ele quando fazia as músicas dele, então ele dizia assim: bom, eu preciso de um centro, então eu vou ensinar a Ivone a fazer um centro aqui para me poder sentir bem as minhas músicas, as minhas melodias, e me ensinava, né? Eu então aprendia, nas horas vagas meu tio me sentava lá, ele fazia, pegava o trombone, tocava os choros dele e eu então centrava. Mas eu jamais podia pensar que depois eu ia ser exibida, né? Porque tem o seguinte, quando chegava num dia, assim que ele reuniu os colegas dele todos na casa dele, ele então já sabe, enquanto os outros estavam dançando, se divertindo lá, eu tinha que ficar sentada de cavaquinho na mão, acompanhando o pessoal. Eu ficava por conta. Eu dizia, poxa, agora eu vou ficar aqui tomando. E aquela velharia toda ali comigo, né? Eles achavam aquilo extraordinário, que menina extraordinária, só vendo. Mas eu fazia aquilo porque meu tio me obrigava. Meu tio me obrigava, não podia tocar samba. Tinha que tocar os choros, acompanhar as marchas e as valsas. Samba não podia, não gostava. Ele dizia que samba era coisa de moleque, era de cafajeste, viu? Então nada de samba. Na verdade, naquela época, o samba não tinha o conceito que se tem hoje de um sambista, né? O sambista era marginalizado, era preso, era uma coisa... Abria a boca para dizer que era sambista, já sabe, a polícia levava logo, né? Então, o meu tio dava essa oportunidade para mim, que aliás para mim foi muito bom, porque nas horas vagas, eu quando tinha lá minhas inspirações, eu aproveitava e no cavaquinho, com aquelas melodias com aquelas posições que ele me ensinava, eu acompanhava e gravava bem as minhas melodias. Eu escrevia os meus versinhos, apesar de não ser poeta, mas escrevia, né? Era um pouco infantil, mas escrevia. Ivone, a senhora se referiu aí na casa do seu tio a essa visão do sambista como marginal, como... Foi. Né? Então, no caso aí, tem uma dupla marginalidade que é muito curiosa na sua vida, que a senhora, além de ter essa vocação para o samba, a senhora é mulher. Como é que foi vivido esse isso era um escândalo. Isso foi escândalo. Tanto que quando eu fui para o Império Serrano, em 1965, e que eu ganhei o samba enredo com Silas de Oliveira e Bacalhau, foi o maior dos escândalos, né? Acharam mais uma mulher e o Império se aproveitou disso. E então me apresentaram, né?
A mulher que ganhou um presente. Como é que era essa relação com esse mundo dos machos aí, sambistas? Como é que... Bom, pra mim eu sempre me dei bem, porque por incrível que pareça, viu? Eu não me dava bem com as mulheres, não, sabe? Eu só me sentia bem com eles. Mas o fato, dona Ivone, é que a senhora nunca foi admitida na aula de compositor do Império Serrano. Bom, fui no primeira vez, né? Mas depois eu achei que tinha uma pressãozinha, né? Eu mesma achei que era melhor ficar na ala das baianas. Que aí eu disse, bom, vou ficar na ala das baianas, porque assim não há discussão, não há nada disso. Porque eles sempre tiveram assim uma rejeição à mulher, entendeu? Competindo com os homens, né? Então eles sempre tiveram isso. E eu então, agora, eu fiz o samba com Silas de Oliveira graças a Fábio Melo, que era um jornalista da Última Hora. E Silas de Oliveira já tinha iniciado o samba dele, mas você sabe que o Silas de Oliveira gostava sempre de uma bebidinha, aquelas coisas todas, nada de concluir o samba, né? Então o Fábio Melo disse assim, olha, sabe de uma coisa? Vamos lá apanhar a Dona Ivone? Essa vai ser a novidade do Império Serrano. Mas acontece o seguinte, no dia que tinha que se apresentar o samba no Império Serrano, eu estava de plantão, que eu já era enfermeira formada. Estava de plantão. E telefonaram para lá, queriam que eu largasse o plantão para eu. Eu digo, não posso, de jeito nenhum. Como é que eu vou largar o plantão para ir para a escola de samba para apresentar samba? Você não está vendo que isso não posso? Não, não posso, não. Aí eles tiveram que dar um jeito lá e não apresentaram o samba. Quando chegou no dia da apresentação do samba, fui eu lá. Eles quiseram apresentar o samba sem a minha presença, mas acontece o seguinte, Silas fez o samba, Bacalhau fez o samba, mas ninguém se lembrava. Quer dizer que o único gravador era eu mesmo, né? Eles tiveram que esperar pelo gravador. Então, o gravador claro, eu estava de plantão, não ia lá. Aí quando eu cheguei lá, lembrei a melodia toda, a letra toda. Aí fomos para lá. Dona Ivone, tem uma coisa também que é fantástica na senhora, com todas as idas e vindas, enfermeira, 38 anos, e depois artista, Império Serrano, mas a senhora nunca se desvinculou, por exemplo, do jongo, que é uma coisa quase um gueto cultural no Rio de Janeiro. Bom, né? Mas isso é a minha raiz, né? Exatamente. Essa é a minha raiz. Uma dança de jongo, como é que é? Essa é a minha raiz. Você sabe que a mãe do fuleiro era minha tia, né? Tia Tereza morreu com 120 anos, dançando jongo. E com criança eu não tinha para onde ir, eu ia para as festas que eles me levavam. E quase sempre jongo, para muito jongo eles me levaram. Chegava lá, eu ficava sentada e via o pessoal todo antigo dançando jongo, tanto que eu aprendi a dançar jongo. Você vai ter oportunidade de ver agora no Bar Academia eu dançando jongo com fuleiro. Então essa é a minha raiz. Eu adoro aquela dança e tenho um respeito muito grande, porque aquilo tem um pouco de espiritismo naquilo, entendeu? Eu sou espírita, acredito muito mesmo. Tenho muito respeito pelo espiritismo, porque o meu pessoal, os meus parentes nos ensinaram assim, respeitando os espíritos, respeitando as entidades. Nós temos um parente nosso, angolano, e ele faleceu, mas já é falecido já há bastante tempo, deve ter mais até de 100 anos falecido. E essa minha tia recebia essa entidade, Pai José, que era nosso avô, nosso bisavô. E quase sempre quando ele vinha, ele deixava sempre uma mensagem pra gente, boa e ruim às vezes. Porque quase sempre quando ele vinha, a gente já ficava já de sobressalto, alguém vai partir. Porque ele vinha e dizia, fulano vai embora. E a gente esperava, era a vez do fulano. Mas antes disso a senhora casou com o primeiro namorado, né? Primeiro, foi o único. Primeiro e único. Não dava tempo nem para namorar. E depois que ficou viúva? Não dava tempo não, aconteceu. Eu tenho vergonha de falar isso, mas eu vou falar. Sabe dizer uma coisa? No colégio interno que eu estive, as inspetoras eram todas solteironas.
Então nós tínhamos uma inspetora, que aliás ela já é falecida, não vou citar o nome dela. Ela então, na hora do almoço, na hora do lanche, né? Enquanto a gente estava almoçando essas coisas todas, ela nos prevenia, né, sobre os pecados, que a gente tinha que ter cuidado com o homem, tinha que ter cuidado com isso, com o namorado. Então eu tinha um medo de homem que me pelava, a não ser só os que eram criados ali comigo muito bem, mas quando eu enfrentava outro, eu aqui ficava na minha. Marinheiro, então, eu tinha pavor. Nossa Senhora, como eu tinha pavor de marinheiro. Meu Deus do céu, hoje eu tenho sobrinho, né, que já é sargento da Marinha, essas coisas, às vezes eu acho tão engraçado. Eu olho para ele e digo para ele, meu filho, sua tia tinha um medo de marinheiro que se penava. Samba no sangue. Um avô de Angola, uma avó de Moçambique, uma tia que morreu com 120 anos dançando jongo, um bisavô que protege os seus descendentes e avisa quando vai haver morte na família, o pai, João Bamba, no violão de 7 cordas, a mãe, Mirintina, pastora do rancho Flor do Abacate, um tio, Dionísio, chorão da pesada, amigo de Pixinguinha e Benedito Lacerda. Na casa grande da Rua Emília, tinha de tudo, inclusive cavaquinho, bandolim, até pistão. Só não tinha piano. Coisa de gente rica. Aliás, frustração única da menina, que aprendeu a tocar cavaquinho olhando como é que os outros faziam. Cavaquinho que levou a um lugar onde nenhuma mulher tinha chegado. A ala dos compositores do Grêmio Recreativo Escola de Samba Império Serrano. Lá estava ela, ao lado de Mestre Fuleiro, seu primo, e de Silas de Oliveira, seu patrono, aqui neste programa. Ficava ali pelas ruas próximas ao Morro da Serrinha, em Madureira, olhando embevecidos sambistas passarem com seus instrumentos. Posto em pecado, pois para o pai, professor e pregador, o samba e a dança eram coisas nada evangélicas, eram evidências do demônio. Mas demônios à parte, o samba e a dança sempre soaram mais alto no coração e na cuca do moço Silas. Aos poucos, esgueirando-se no meio dos bambas do batuque, começou a bater tamborim e acabou fazendo um samba com o partideiro mais prestigiado da Escola Prazer da Serrinha, depois transformada em Império Serrano. Estava nascido o sambista Silas de Oliveira. No Carnaval de 1945, ainda estreante, Silas de Oliveira se juntava ao veterano Mano Décio da viola, formando aquela que é considerada como uma das maiores duplas de compositores de samba e enredo de todos os tempos. Com suas belas letras, longas e poéticas, seu perfeito senso de narração, Silas de Oliveira inovou, fornecendo a base do que seriam os sambas enredos nas décadas de 50 e 60. Na década de 70, quando começaram a preferir sambas de refrão fácil e assimilável, seu estilo ficou meio a perigo. Mas Silas morreu antes de ser brasileiramente qualificado de já era. E morreu com toda a dignidade sambística, numa roda de samba. Cantou Heróis da Liberdade, uma de suas composições tornada um clássico carnavalesco. Cantou os 5 bailes da história do Rio, que tinha composto com Dona Ivone Lara e Bacalhau. Cantou um partido alto chamado 5 Balas, também de sua autoria. Cantou e apagou. O infarto tinha parado seu coração de poeta popular. Na madrugada de 22 de maio de 1972, o samba ficou de luto. E Madureira chorou de dor. Valeu a pena ser perseverante. Compondo desde os 12 anos, só começou a aparecer aos 56. Sambista desde que se entende por gente. Nos tempos em que escola de samba não tinha quadra, tinha terreiro. Na opinião de uma tia que a criava, um lugar que não servia para uma moça formada. Ivone era enfermeira formada. Mas acontece que vocação é vocação e destino é destino. Ivone Lara da Costa, funcionária pública aposentada, depois de 37 anos de trabalho duro como enfermeira especializada em praxiterapia ocupacional, serviço de doenças mentais. Depois desse tempo, Dona Ivone passou a se dedicar inteiramente à sua verdadeira vocação, a de sambista.
contagiando assim ainda mais o imenso e irresistível sorriso flor dessa grande dama do samba. Muito obrigado.